alegres. Abram suas escrituras em Romanos, capítulo de número 7. E com muita alegria e gratidão no coração, faremos essa leitura de forma alternada. Mas a voz dos irmãos deve estar mais alta do que a minha, hein? Capítulo de número 7, versículos de número 15 a 25. Dizem os estudiosos que sentado, nossa voz é mais presa, né? Então, por favor, aqueles que puderem se pôr de pé, para que a nossa voz saia com bastante alegria para o Senhor. Romanos, capítulo de número 7, versículo 15 ao 25, diz o Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que eu tenho está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque durante o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Rosângela e Ismael, porque essa semana eu queria pedir a eles, mas aí ficou em cima da hora. Chegamos aqui cedo, eu falei assim, vocês cantam essa música? Ele falou sim. Eu falei, então fico mais tranquilo, pedi para eles fazerem essa introdução do meu sermão desta manhã. Eu, em particular, e está dentro do nosso texto que nós lemos agora, e dentro do sermão que nós vamos ouvir, porque é importante para nós nesta manhã. Quem tem reinado em nossos corações nesse conflito do qual nós vivemos entre duas leis ou duas forças impulsoras, o Espírito Santo, Cristo que habita em nós, que nos libertou do império das trevas, ou a carne pecaminosa que também está aqui dentro de nós. E o apóstolo Paulo ele está falando deste conflito. Não é de pessoas que não conhecem a Jesus. Segundo os nossos estudiosos, a nossa tradição reformada, ele vai dizer que o apóstolo Paulo descrevia a situação normal de um cristão, em geral, os quais ainda não cumprem perfeitamente as exigências da lei, embora eles estejam em Cristo, livres da condenação do pecado. Mas, irmãos, apesar disto, vive este contínuo conflito da luta do Espírito contra a carne. Essa tradução, assim pensava Santo Agostinho, João Calvino, Martinho Lutero, Melâncton e tantos outros. Então não é algo que é o outro que não tem força, somos nós que muitas vezes estamos nesse conflito. E neste domingo nós temos este conflito. Irmãos, hoje mesmo, abrindo um parênteses, eu já cheguei, falei da semana passada e agora novamente, a igreja sabe que eu tenho a minha conduta na linha da tradição puritana, não sou neopuritano, as pessoas confundem isso,
mas eu vivo a tradição histórica da confissão, do puritanismo em si, do puritanismo histórico, de vida de oração, de vida de comunhão, de não abrir mão dos seus valores. E um dos valores que nós não abrimos mão é domingo, é o dia do Senhor, é o 4º mandamento. Mas há um conflito hoje, diante de muitas igrejas que se dizem evangélicas, cristãs, hoje sobre o jogo da seleção brasileira. Eu também gosto de futebol, eu também sou brasileiro, eu visto verde e amarelo, mas hoje é dia do Senhor. Eu não posso mudar o horário do culto por causa de um jogo de futebol. Eu não posso fazer da minha igreja um local de botar um telão para que as pessoas venham à igreja. Não, você tem que ter o compromisso de viver a vida com o Senhor. E eu não permiti, eu peço até desculpa aos meus presbíteros, porque eu nem permiti deles darem uma sugestão sobre isso. Tenha piedade de mim, irmãos. Mas eu entendo que eu não posso ensinar à igreja o errado, porque a nossa prioridade é Cristo. Jesus, Senhor de nossa vida. Agora cada um tem a sua livre consciência para fazer o que quiser, diante deste conflito diante de Deus. A gente entende que existem igrejas que estão dentro de comunidade, talvez sejam difíceis para elas. A gente sabe que tem irmãos que talvez necessitem do ônibus, e no nosso Rio de Janeiro, no dia de domingo já é difícil, e de jogo pior ainda, nós entendemos isso, mas isso não é uma realidade de perigos, de grandes riscos na região da qual nós estamos vivendo aqui, que é a Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Domingo é dia do Senhor. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos priorizar Cristo sobre nossas vidas. E eu não posso ensinar à igreja nada diferente disto. Porque a igreja é do Senhor e a nossa vida é do Senhor. Mas, às vezes, irmãos, é esse grande conflito que nós vivemos, né? Paulo está falando sobre isso. A lei, ela é boa, a lei, ela é perfeita, a lei, ela é espiritual, a lei é santa, o mandamento é justo, o mandamento é bom, o mandamento nos alegra, o mandamento nos protege, o mandamento do Senhor, a vontade de Deus, quando nós obedecemos, traz graça, traz bênção, traz liberdade, traz alegria, traz regozijo, traz comunhão, demonstra de quem nós somos, de Cristo Jesus, nosso Senhor, traz diferença porque o mundo não consegue compreender. Vai lá um fanático, vai lá aquele, que é isso? Por que disto? Por causa disto? Sim, porque eu sou do Senhor, eu não sou deste mundo, eu sou a luz do mundo, porque o Senhor me mandou para ser luz do mundo, para ensinar o diferente, porque se hoje ensinando a minha família e aos meus filhos é difícil eles seguirem, não é assim dentro da sua casa? Imagine se eu não ensinar o correto. A minha geração, a geração dos nossos avós, vivia uma fidelidade com o Senhor que nós hoje não vivemos, e talvez a geração dos nossos filhos será muito mais tolerante, e dos nossos netos talvez nem saibam mais o que é pecado, o que é errado. Então, há necessidade de entendermos e ensinar os nossos filhos a priorizar o Senhor, de ensinar a nossa carne a priorizar o Senhor, de ensinar a nossa vida a viver de forma a glorificar a Cristo Jesus. Senhor, liberta-me de mim. Porque muitas vezes nem nós mesmos compreendemos, amados, porque não fazemos. E essa é a grande questão, amados irmãos, que a gente precisa aprender, é que, às vezes, nós queremos resolver as coisas com a força da nossa mão, às vezes nós queremos fazer o bem. Eu fico ouvindo, às vezes, as pessoas dizendo assim, eu sou uma pessoa boa. Irmão, tira isso da sua mente. Você faz o bem, e todo o bem que a gente está dentro da imagem de Deus que o criou. O bem
foi porque o Deus bom e justo te criou. O mal é fruto do pecado que habita em ti, é você mesmo. Assim nos ensina a nossa tradição reformada. E Paulo está falando isso porque o bem que eu quero fazer não faço por causa do pecado. Não permite. Às vezes, antes de agir, eu já pensei, e se eu pensei, eu pequei. Eu errei. Miserável homem que sou, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado ele está em nós e há esse conflito diário. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito. E isto é uma função de cada um de nós. O Senhor derramou a tua graça, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos inspirou, o Senhor colocou o Espírito Santo, o seu Espírito em nós, mas encher do Espírito é um compromisso seu, com a leitura da palavra, com a vida de oração, com a mudança de conduta, com o arrependimento do pecado, com abandonando as práticas que não agradam ao Senhor e que dão um mau testemunho. Isso é um compromisso seu. E meu também. Ou eu acendo a chama e me encho do Espírito, ou eu apago o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. E a gente precisa aprender isto. Mas Paulo também nos dá um auxílio maravilhoso, porque no verso 24 ele diz assim, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele reafirma dizendo no 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, e não consigo fazer plenamente a vontade de Deus, mas o Cristo, pela sua graça, me justificou, o Cristo, pela sua graça, me salvou, o Cristo, pela sua graça, me perdoou, o Cristo, pela sua graça, na sua morte e ressurreição, e que habita dentro de mim neste conflito, há de me ajudar a vencer o mal que habita em mim. Por isso, amados irmãos, este é o grande aspecto que a gente precisa aprender a não tentar vencer com as nossas próprias forças, mas buscar em Cristo Jesus força e auxílio para vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas mazelas e as falhas do nosso caráter, da nossa atitude, da nossa incoerência diante de Deus, nos humilhando, orando, nos corrigindo, caminhando. Por isso que Paulo encerra este capítulo desta forma, ensinando isto, que não há condenação, sim, estamos salvos em Cristo, mas precisamos viver para Cristo, mas não somos nós, mas o Cristo que habita em nós que há de nos fazer crescer e vencer. Você tem buscado em Cristo essa força? Você tem buscado em Cristo esta ajuda? Você tem buscado em Cristo viver essa novidade de vida? Você tem buscado em Cristo a vitória sobre o pecado? Você tem buscado em Cristo e se fortalecido a fim de mortificar a carne e viver para a glória de Deus, corrigindo aquilo que não é adequado e fazendo mais daquilo que é na vida diante do Senhor Jesus, porque eu e você precisamos a cada momento nos reavaliar e buscar, e nas nossas fraquezas, reconhecendo as nossas fraquezas, buscar a ajuda do Cristo, que vive e reina e habita em nós a cada dia, cada momento e cada instante. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer pelas nossas forças. Quando nós pensamos em fazer por nós mesmos, já pecamos, já caímos, já estamos destruídos. A conclusão é ansiedade, impaciência, derrota
tristeza, sofrimento. Mas quando nós aprendemos a clamar a ajuda a Cristo e deixar com que Ele nos ajude, nos guie e nos oriente, o caminho é da maturidade, da paciência, da comunhão, da renovação da aliança e da vitória e alegria em Cristo Jesus. Por isso, eu e você, amados irmãos, diante desse conflito que temos de viver para a glória de Deus, num mundo tão perdido e que o mal às vezes tenta sair de nós e se aflorar para agirmos de forma inconveniente, nós temos a força de Cristo também dentro do nosso ser para nos conduzir à sua glória e para vivermos a vida do Senhor. Participemos desse momento da mesa do Senhor, na santa comunhão, reconhecendo a glória do Senhor e que não venhamos abrir mão daquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra, nos seus mandamentos, em Cristo Jesus, e o que Ele colocou em nós, não dando mais vazão à carne e ao pecado, mas vivendo cheio do Espírito para a glória de Deus, na ajuda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, já também colocando diante do Senhor a mesa da aliança para renovarmos a nossa fé e a nossa aliança em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curve sua fronte, falemos com Deus. Senhor santo e amado, obrigado por esta manhã na Tua presença. Senhor santo e amado, liberta-nos de nós mesmos, ó Deus, assim como João Batista disse que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, ou melhor, como o Senhor nos ensinou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Senhor, liberta-nos de nós para vivermos a Tua vontade santa e soberana. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder de Cristo Jesus, que vive e reina em nosso ser, a nos santificarmos em Tua presença, a não abrir mão dos nossos valores santos e cristãos, porque o Senhor colocou dentro de nós e também por intermédio da Tua palavra, para, ó Deus, não sermos contaminados com o mundo ou não agirmos da mesma forma pecaminosa do mundo, porque este mal ainda habita em nós. Mas o Senhor tem todo o controle sobre a nossa vida, Pai. Por isso nos purifica, por isso, ó Deus, nos transforma, por isso, ó Deus, que na nossa fraqueza o Senhor nos dê forças e nos caminhe a vitória, nos purifique de todo o mal, nos faça ter, ó Deus, a cada dia mais intimidade contigo e que venhamos viver para louvar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Senhor amado, em nome de Jesus, estamos diante da Tua mesa agora, nesse momento, onde a Tua igreja, ó Deus, cada um de per si, também estará falando de forma particular contigo, clamando a Ti, ó Deus, o perdão, a sua intercessão, a Tua misericórdia e, acima de tudo, a manifestação da Tua glória em nossas vidas. Por isso, Senhor, prepara-nos para este momento, onde iremos, ó Deus, partilhar do pão e do vinho, que representa o Teu corpo e o Teu sangue derramado na cruz, mas mais do que isso, a Tua presença real, espiritual, em nós, renovando a nossa aliança contigo, reanimando a nossa fé, nos trazendo esperança. Por isso, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos faça entender a plenitude deste momento, desse santo sacramento. Ó Deus amado, elevemos, ó Deus, por intermédio da fé, os nossos pensamentos ao Seu trono de glória, para assim nos sentir mais íntimos de Ti.
e poder participar desse momento de santa comunhão contigo. É o que nós te pedimos nesse momento e desde já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.